Imagine ter a solução para um problema bem na sua frente, mas por algum motivo você não a enxerga. É exatamente essa situação que uma análise recente sobre o Grêmio nos apresenta. Uma situação bem intrigante, né? Muito. Hoje a gente vai mergulhar num texto de opinião que, ao mesmo tempo que elogia uma decisão do clube, faz uma crítica, assim, devastadora à outra. A nossa missão aqui é entender por que o autor chega a classificar uma escolha da gestão como um, e eu cito, erro inconcebível. Pois é, e o pano de fundo é super interessante. O clube está num momento de transição, sabe? Com jovens jogadores subindo da base para o time principal, e isso é algo que, em teoria, todo mundo gosta de ver. Claro. Só que o ponto central que a fonte nos traz não é se o Grêmio deve ou não usar a base. A questão é bem mais sutil. É sobre quem da base está sendo escolhido, por quê, e principalmente essa aparente falta de sintonia entre as promoções e o que o time realmente precisa. Exato. Então, vamos por partes. Vamos começar pelo que o texto aponta como um acerto, a parte positiva. Certo. A notícia que motivou essa análise toda foi a promoção de 2 jovens da base para o grupo principal. Certo. O Pedro Gabriel, que é lateral esquerdo, e o Vitor Ramon, lateral direito. Ok, 2 laterais. E o autor faz questão de dizer que os 2 foram destaques na Copa São Paulo. Ou seja, a chance foi merecida, né? Até aqui, tudo parece perfeito, certo? À primeira vista, sim. Parece um manual do bom uso da base sendo seguido à risca. É um reconhecimento de mérito, é um sinal para outros garotos de que, olha, se você jogar bem, a porta tá aberta. Exato. Mas é aí que o texto coloca um porém bem grande na história. Ah, sempre tem o porém. Sempre tem. A fonte nos lembra que esses 2 laterais, eles estão chegando num setor do campo que já está, digamos, bem servido no elenco principal. Como assim? Já existem titulares e reservas experientes para as 2 posições, tanto na esquerda quanto na direita. Ué, peraí, então qual é o plano? Se as posições já têm donos, por que promover esses garotos agora? Então, Parece mais um prêmio simbólico do que um reforço de verdade, não? é exatamente essa leitura que a fonte sugere. O autor diz o seguinte: na prática, eles subiram, ótimo, mas a chance deles jogarem imediatamente é mínima. Entendi. Eles vão ficar no grupo, treinar com os profissionais, se adaptar ao ambiente, mas provavelmente vão esquentar o banco por um bom tempo. Ou seja, não é uma solução para agora. Não, a promoção deles parece ser muito mais um investimento de maturação, de longo prazo, do que uma solução para um problema urgente. E é justamente esse contraste entre investimento para o futuro e necessidade do presente que serve de ponte para a crítica principal do texto. Entendi. O autor está preparando o terreno, então. Ele mostra um acerto que tem lá suas ressalvas, para em seguida apontar onde o problema realmente está. Precisamente. E é aqui que a conversa muda completamente de tom e se volta para um único nome: João Borne. E a forma como o jogador é descrito já deixa claro o tamanho da indignação do autor. Borne é chamado de, abre aspas, o melhor da base neste momento. Nossa. E também o grande destaque do clube na mesma competição em que os outros 2 brilharam. O texto ainda fala em números impressionantes. Ok, então temos o melhor jogador da base, com números impressionantes. E apesar de tudo isso, a decisão que o autor considera um absurdo é que João Borne não foi promovido. Ele continua treinando com o time sub-20. O quê? Isso. Isso não faz o menor sentido. É uma contradição gigantesca. Pois é. Por que um clube faria isso? Promove jogadores para posições que não precisa e ignora o seu, supostamente, melhor talento. Qual é a lógica? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é onde a análise fica realmente fascinante. Para a gente entender o tamanho do erro inconcebível que o autor aponta, a gente precisa olhar para as características do jogador. Certo, qual a posição dele, o que ele faz de diferente? Borne é descrito como um meia-atacante, aquele jogador que atua flutuando logo atrás do centroavante, sabe? No jargão tático seria um triquerista ou um clássico camisa 10. Entendi. E a principal qualidade dele, segundo o texto, é o poder de conclusão de média distância. Ou seja, um cara que chuta muito bem de fora da área. Um tipo de jogador que está cada vez mais raro no futebol de hoje, aliás. Exatamente. Muitas equipes modernas abriram mão dessa função, né? Em favor de meio-campistas mais físicos, os tais box-to-box.
Sim. E o argumento central do autor é que o time principal do Grêmio está sofrendo justamente pela ausência desse elemento, desse jogador criativo, dessa finalização inesperada. A fonte é categórica. O elenco principal tem sérias carências e não possui nenhum jogador com esse perfil específico. Peraí, deixa eu ver se entendi. A peça que falta no quebra-cabeça do time principal, ela tá pronta, no CT ao lado, e sendo ignorada. É essa a imagem que o texto pinta. Se isso for verdade, é realmente muito difícil de entender. A crítica não é só sobre a qualidade do Borne, mas sobre o encaixe perfeito dele numa necessidade óbvia da equipe. Perfeito, a crítica é totalmente contextual. Não se trata de dizer que Borne é melhor que o Pedro Gabriel ou o Vitor Ramon num vácuo, entende? Sim, claro. O argumento é que, enquanto se promovem jogadores para posições que já estão bem servidas, o jogador cujo perfil resolve uma deficiência clara e atual do time é deixado para trás. E é por isso que ele usa um termo tão forte. É por isso que o texto vai além e classifica a decisão como um sério erro de avaliação. A avaliação, na visão do autor, está miope, focada em premiar o bom desempenho geral, mas desconectada das necessidades táticas mais urgentes. Sabe, isso me lembra um conceito do mundo corporativo. A gente vê isso acontecer em grandes empresas o tempo todo. Como assim? O departamento de pesquisa e desenvolvimento cria uma solução genial, mas a liderança, focada nos problemas do trimestre, nas metas de curto prazo, simplesmente não enxerga. É um caso clássico de miopia organizacional aplicado ao futebol. É uma analogia perfeita. A solução está dentro de casa, mas os processos de avaliação ou as prioridades do momento impedem que ela seja vista. A fonte argumenta que o Grêmio está sofrendo exatamente disso. E a força da linguagem? Palavras como inconcebível, grosseiro, mostra que para o autor não é uma questão de opinião, é um erro objetivo, quase matemático. Mas será que não existe uma outra lógica por trás disso? O autor do texto, ele descarta qualquer outra possibilidade. Ótimo ponto. Tipo, talvez a comissão técnica acredite que a pressão no time principal seria demais para o Borne agora, ou que ele ainda precise desenvolver algum aspecto defensivo que não é tão exigido na base. Chamar de erro grosseiro parece presumir que a decisão foi tomada sem critério nenhum, né? Esse é um ponto excelente e talvez uma limitação da análise. O autor está tão convicto da sua posição que ele realmente não explora muitos contra-argumentos. Ele apresenta como uma verdade absoluta. Exato, ele apresenta um caso onde a lógica parece inquestionável, o time precisa de gols de meia distância, Borne faz gols de meia distância, logo promova o Borne. Ele não considera que talvez a avaliação interna do clube veja, por exemplo, uma deficiência na parte física ou na recomposição defensiva que o impeça de ser útil imediatamente no esquema do time principal. Entendi. A fonte aposta tudo na ideia de que o talento ofensivo dele já seria suficiente para compensar qualquer outra lacuna. E o texto dá algum peso à personalidade do jogador? Porque uma coisa é ter talento na base, né? Outra bem diferente é aguentar a pressão do profissional. Sim, esse é um detalhe crucial que ele menciona. O autor diz que, e eu cito de novo, sua força de conclusão e sua personalidade podem ajudar muito o Grêmio. Ah, ele inclui personalidade? Ao incluir a personalidade, ele sugere que o jogador não só tenha a habilidade técnica, mas também a mentalidade, a cabeça, para fazer essa transição sem sentir o peso da camisa. É uma avaliação completa, técnica, tática e mental, o que torna a crítica ainda mais forte. Ele está basicamente dizendo, olha, o garoto está pronto em todos os aspectos. O que torna a não promoção dele ainda mais misteriosa. E o autor ele faz questão de não parecer só um crítico, né? Aquele cara que só aponta o dedo. Ele equilibra o argumento. Exatamente. Ele diz algo como, se precisamos elogiar os avanços no uso da base nesta gestão, precisamos criticar e muito este erro. Sim, e essa é uma tática argumentativa muito inteligente. Ao reconhecer o acerto na promoção dos laterais, ele não se posiciona como um opositor sistemático da gestão. Ele se mostra ponderado. Isso. Ele se coloca como um observador que aponta uma falha específica
E, na visão dele, grave, dentro de um processo que em outros pontos ele até aprova. Isso dá muito mais credibilidade à crítica. A mensagem implícita é: eu não sou contra vocês, sou contra essa decisão específica, porque ela é tão equivocada que ofusca todo o resto de bom que estão fazendo. Faz todo sentido. E a maneira como o texto termina é quase cinematográfica. É um apelo final que pinta uma imagem muito clara na cabeça de quem lê. É uma conclusão poderosíssima. O autor escreve: o clube ainda tem tempo de reverter esse erro. Basta ir em Eldorado e colocar João Borne num carro. Quando chegar no CT Luiz Carvalho, ele farda e sai jogando. Nossa, que imagem forte. Muito. Essa imagem do carro indo buscar o jogador transforma a decisão num ato físico, quase num resgate, sabe? Remove toda a burocracia, a complexidade. A sugestão é que a solução é simples, é imediata e só exige a vontade de agir. Colocar João Borne em um carro. O autor não está medindo palavras mesmo. Ele está basicamente dizendo que a solução é tão óbvia que chega a ser ridículo não aplicá-la. Exato. E ele ainda fecha com uma provocação final, não é? Sim, a estocada final que eleva a crítica a um outro nível. O texto termina com: e acreditem, fazendo muito mais do que alguns que ali estão. Uau, isso é um torpedo. Um torpedo? Ele não está mais só questionando a decisão de não promover o Borne. Ele está questionando abertamente a qualidade e a contribuição de alguns jogadores que já estão no elenco principal. Exatamente. Ele transforma uma crítica de gestão de talentos numa crítica direta ao desempenho do time atual. Ele está dizendo que o custo desse erro inconcebível não é apenas o desenvolvimento de um jogador, mas a performance do time em campo agora. Impressionante. A frase final amarra todo o argumento. Amarra perfeitamente. Ela diz que não promover o Borne não é só uma oportunidade perdida para o futuro, é um prejuízo ativo no presente, porque o time está jogando com peças que, na visão dele, são inferiores à solução que ele tem guardada na base. É uma afirmação extremamente ousada. Então, resumindo o que essa análise nos traz, a gente está diante de um paradoxo fascinante. De um lado, um clube que acerta ao seguir a cartilha e promover jovens por mérito. Certo. Do outro, esse mesmo clube cometendo o que o autor vê como um erro estratégico primário, ignorar a solução mais óbvia e adequada para uma de suas maiores carências. É isso. A discussão proposta pela fonte vai muito além de um debate sobre um único jogador. Ela questiona a sintonia fina que precisa existir entre o desenvolvimento de talentos a longo prazo e a visão tática para resolver os problemas do time principal. O caso do João Borne, segundo o texto, é o exemplo perfeito de quando essas duas engrenagens não estão alinhadas. Há uma falha em reconhecer o momento exato em que a produção da base oferece a solução pronta para a necessidade do time de cima. Que nos leva a pensar, se a análise do autor estiver correta e a solução for tão óbvia assim, o que impede a liderança de enxergá-la? É excesso de comitês? É falta de comunicação entre a base e o profissional? Ou é só um medo de apostar num jovem para uma posição de tanta responsabilidade? Todas essas são possibilidades. Às vezes, as estruturas organizacionais, mesmo no futebol, criam silos, sabe? A comissão técnica do profissional está tão imersa na pressão por resultados imediatos que talvez não tenha tempo ou disposição para olhar com a devida atenção para o que está acontecendo no sub-20. Faz sentido. E isso nos deixa com uma reflexão que vai muito além do Grêmio ou do futebol. Qual seria? Urgentes do negócio. E talvez mais importante, o que nos cega para soluções que já estão dentro de casa, aquelas que, para um observador externo, parecem totalmente óbvias.